Fala, gente, tudo bem? Gente, eu queria deixar um tema hoje aqui, que eu tava conversando com uma colega minha esses dias e ela me perguntou, ela falou bem assim, amigo, às vezes eu me sinto muito sozinha e eu queria saber o que que eu posso fazer pra amenizar, né, essa solidão, amenizar essa falta de alguém. E eu fiquei pensando e eu já me senti assim também. E aí eu virei pra ela e falei, olha, realmente é algo muito difícil, né? Porque nós somos seres que estamos ali com outro ser humano, ele gosta de contar, ele gosta de estar compartilhando as coisas. Não vai ser com qualquer pessoa, mas ter alguém para aliviar, para falar sobre a vida, alivia um pouco o fardo, né? E como experiência, eu sempre fui uma pessoa que, tipo assim, nunca tive muitos amigos, assim. Sempre foram poucas pessoas que andaram ao meu lado. E ainda assim, eu sou uma pessoa que não confio muito em outras pessoas. Então, tem coisas da minha vida que eu passei sozinho, coisas que eu não tive a oportunidade de compartilhar com alguém por não achar relevante, sabe? Então eu aprendi a conviver sozinho, mas ainda assim a gente tem momentos, tem lapsos de falta, né? E hoje, usando como exemplo aqui, eu fiquei, né, sozinho hoje, e eu senti falta, sabe? De estar conversando com alguém, de estar com alguém, por mais que estejamos com alguém às vezes, não é aquela presença da pessoa tá ali, aquela pessoa que você consegue se abrir, consegue falar, né? Consegue desabafar. E muitas das vezes a gente nem vai ter essa pessoa, como é no meu caso. Então, como que eu supri esse vazio? Não que seja um vazio, mas como que eu supri essa falta de alguém ou essa concepção de que para você parar de se sentir sozinho, você tem que estar com alguém. Foi me enchendo mais de mim, né? Foi fazendo coisas que eu gostava de fazer, foi lendo, tanto que os livros foram um dos meios que mais me ajudaram, assim, a suprir o meu tempo, sabe? O meu ócio, lendo. Nossa! Tipo assim, teve livros, e os livros, assim, eles têm uma pegada diferente, porque você mergulha neles. Não é só uma leitura, eu vou só ler. Não, a partir do momento que você está lendo, você está interpretando. Você não está vendo imagens, mas a sua mente, ela está criando imagens a partir daquilo que você lê. Então, é uma atividade ativa, tanto de leitura quanto de imaginação. E querendo ou não, inconscientemente vai trabalhar também no seu vocabulário, vai trabalhar também na forma como você traz coesão, né, na sua fala, na sua comunicação, porque a escrita, o livro, ele tem esse poder, né? E eu escrevi também algo hoje. Eu falei, cara, eu preciso colocar algumas coisas pra fora, sabe? Eu tava me sentindo muito assim. E aliás, o que eu escrevi foi sobre solidão. Eu vou ler pra vocês, só um momento. Voltei, gente. Coloquei uma luzinha aqui pra melhorar, né? De você conversar melhor. Olha o tanto que eu escrevi, tipo. Vamos lá. Eu vou ler algumas coisinhas, não vou ler o texto todo, tá? Porque tá muito grande, se vocês quiserem. Eu leio mais partes, mas pelo menos o começo ficou assim. Torno-me a mim, não sabendo ao certo para que vim. Nessa tarde me sinto só, mas há algo mais sublime, escondido, quase que imperceptível. Talvez uma outra face da solidão, talvez meu ser não dependendo tanto de atenção. Hoje o a sós tem outro sabor, algo mais íntimo, sussurrado, como as juras não ditas no olhar de um amante ao seu amor. Mas o que mudou? Por que me sinto tão estranho, ao mesmo tempo que cheio, vazio de mim mesmo? Já não aguentava mais rolar telas, saciar esse desejo de algo abstrato, coisa essa sem conceito, sem forma. Então, com audácia e esperança de datar pelo menos o grito, mais que de uma criança, nessas letras eu venho ancorar-me, como em um cais. Achei que havia me acostumado à solidão, mas como dói não ter nenhuma mão. Basicamente, né, hoje eu fiquei aqui, eu tava sentindo um tipo de solidão diferente, um a sós diferente. Não que solitude, não que solidão. Solidão é uma palavra muito pesada, eu não me sinto só porque eu estou comigo, entende?
A minha presença, ela é para comigo e, tipo, aonde eu estiver eu me basto. E nós temos que ter essa concepção, porque se a gente sempre esperar o outro para suprir a gente, se a gente sempre esperar ali ter alguém para nos sentirmos inteiros, para nos sentirmos felizes, a gente está depositando a nossa felicidade no externo e tirando a atenção da onde a gente deveria procurar nosso próprio sustento, né? Porque quando não tiver ninguém, quando as coisas ficarem quietas e tiver só você, quando você precisar tomar uma decisão que vai mudar o rumo da sua vida, sempre vai ter que ter alguém para você ir lá e falar: fulano, o que você acha? Ciclano, o que você acha? Eu acho que a gente tem que nos tornar menos dependentes do outro e mais dependentes, não dependentes, mas mais confiantes em nós mesmos. Para que a gente recorre ao outro quando as respostas estão em nós? Não que nós não devamos procurar ajuda, mas tem muitas coisas na nossa vida que a gente exterioriza, sendo que é mais aqui, é mais dentro, menos lá, entendeu? As pessoas, e isso dá um aval para as pessoas darem pitaco na sua vida, porque se você é uma pessoa que fica sempre exteriorizando o que é seu e deixando as pessoas opinarem naquilo que é seu, isso de certa forma cria uma liberdade tanto nas pessoas para opinarem na sua vida, quanto em você achar que elas têm o direito de fazer isso, entende? Quando na verdade quem toma as escolhas, a decisão e a rédea da sua vida é você mesmo, entendeu? Você não precisa estar com uma pessoa para se sentir cheio, mas você tem que estar cheio sozinho para quando tiver uma pessoa, ela ser não vou nem dizer um acréscimo, porque o que está cheio com acréscimo transborda, entendeu? Para ser um transbordamento mesmo, sabe? Para você agregar a alguém e não precisar de algo daquela pessoa para suprir você, entende? Quando você está cheio de você, você busca o outro para se relacionar e não buscando algo daquela pessoa para completar algo que falta em você. Porque você pode ter certeza, esse algo que falta em você, ele tá dentro de você. Então, só falta você olhar mais pra si. A gente, por exemplo, eu tava num tédio, gente, um tédio, vocês não estão entendendo. E aí eu queria pegar o celular, né? Tava ali no Instagram, tava vendo o TikTok, só que eu falei, cara, como assim? Basicamente a gente tem ali um meio de fugir, hoje em dia, né, muito fácil do tédio, que é as redes sociais. As redes sociais, elas suprem ali nossos momentos de ócio, nossos momentos de ficar sem fazer nada, né? E aí acaba que nesses momentos que a gente deveria estar usando para nos conhecer e receber inspirações e vagar na nossa psique e sentir o nosso corpo, a gente tá absorvendo coisas dos outros, a gente tá comparando a nossa vida com a dos outros, a gente tá rolando telas infinitamente o dia inteiro, sem produzir, sem buscar, sem agregar nada de valor a gente, sabe? E tipo assim, depois que eu comecei a perceber isso, eu falei, cara, que valor que eu tô tendo assim, tipo, eu tô consumindo aquilo que me leva pra frente ou eu tô consumindo mais do mesmo que me deixa estagnado? Eu falo por mim. Tome por você a conclusão que você quiser, mas eu falo por mim. Eu não acredito não acredito, né, como eu já parei, que ficar o dia inteiro vendo vídeos legais, vendo vídeos engraçados, N temas, vai alavancar a minha vida. Então, a partir disso, até utilizando, não é difícil. É só você sentar, organizar aquilo que você quer para sua vida, entendeu? E definir um começo. Definir o começo. Porque quando você não define um começo, os seus padrões definem por você. E quais são os seus padrões? É aquilo que você faz todo dia. Entendeu? Se você está satisfeito com a sua vida, ok, meus parabéns. Um beijo. Mas como eu não estava, eu comecei a perceber isso. Eu falei, cara, eu tô sendo... E tipo assim, são coisas que acontecem porque elas já estão programadas para acontecer. Mas quem manda no meu corpo sou eu.
Então eu comecei a tomar ciência disso e falei, cara, ai, mas eu não consigo. Como assim eu não consigo estudar? Como assim? Quem decide não sou eu? Que eu consegui estudar? Eu simplesmente peguei, deixei o celular num canto, vou estudar. Consegui? Consegui. Consegui. E tipo assim, pra gente começar, a gente tem que reformular as coisas. Como eu já falei algumas vezes aqui no canal, a gente tem que reformular as coisas. Reformular de que tipo? Estudar não é chato. Tipo, eu sei que a gente já foi condicionado, ia lá na escola, pá, aprendia coisas que a gente não gosta, que a gente queria brincar, a gente era criança. Então a gente carrega essa visão de que estudar seja chato. Nenhuma coisa se sustenta sem uma base a partir de um estudo. Coisas grandiosas precisam de um estudo para sustentar coisas grandiosas. Se me dessem R$1 milhão na minha mão hoje, eu não ia começar a usar esse dinheiro, eu já ia direto procurar uma educação financeira, saber como gerir, como investir, o que fazer, entende? Para que esse dinheiro se multiplique. Porque se você entregar R$1 milhão na mão de uma pessoa que não tem estruturas para gerir esse dinheiro, ela vai gastar até ela parar naquilo que ela já está acostumada, entende? Então, por isso que se você quer ter algo, você precisa passar por um processo para ter esse algo, porque é justamente nesse processo que você vai criar essa mentalidade para conseguir sustentar esse algo, entende? A gente pegar uma coisa, a gente pode até fazer, pode até tipo assim, eu vou lá e vou aprender fazendo, ok. Só que, cara, tem muitas coisas na vida que exigem essa estrutura, exigem essa base. Por exemplo, outro exemplo assim bem prático. Eu, ultimamente, tô fugindo de relacionamentos igual o diabo foge da cruz. Por quê? Ultimamente nem tanto. Não. Uns tempos pra cá, né, gente? Porque eu comecei a me descobrir mais. Eu comecei a me descobrir mais e percebi que eu não estava pronto pra ter um relacionamento. Simples. Porque, tipo assim, pra mim entrar num relacionamento, eu devo estar cheio de mim. Eu não devo depender de outra pessoa, colocar as minhas expectativas em outra pessoa. As minhas expectativas têm que ser em mim, entende? Porque muitas vezes a gente se frustra no relacionamento também, porque a gente projeta uma imagem na pessoa, a pessoa não cumpre aquela imagem e a gente fica frustrado. Mas tipo assim, a gente projetou aquilo naquela pessoa, entende? O acaso é imprevisível, o agora é imprevisível. Ninguém cumpre com uma imagem que está na sua cabeça de algo que você esperava que fosse feito, que não foi, entendeu? E querendo ou não, isso quebra uma expectativa, e quando essa expectativa ela é quebrada, gera dor, gera ressentimento, gera aquela angústia que a gente sabe muito bem, né, que acontece nos relacionamentos. Então, quanto mais você se supre de você, você deposita sua fé em você. E isso é bom, porque isso não te tira de um convívio, isso não te tira de gerir relacionamentos, N coisas, né? Porque você se ama, e você sabe que quando você se ama, você aceita o melhor, você sabe os seus limites. Quando você se ama, você impõe os seus limites, você sabe o que você quer, o que você não quer. E quem tá disposto a estar com você, vai respeitar isso, entende? E vice-versa. As pessoas têm que ser para agregar na vida umas das outras. Não de forma dependente, mas de forma transbordante. É agregar aquilo que eu já tenho em mim para que vivamos bem, para que vivamos em harmonia, entende? Então, para mim, eu acredito que o tema... Começamos o vídeo sobre solidão, né? Para você suprir essa falta de alguém, essa questão da solidão, é se enchendo mais de você. Fernando, mas é chato. É chato porque você não tem um hábito. É chato porque você não tem um hábito. O seu corpo, o seu padrão rotineiro não está preparado para isso. Quando você sente um tédio, você vai fazer o quê? Você vai lá e pega um celular, você vai lá e vai pro TikTok, vai pro Instagram.
Você está se suprindo de você? Ou está se suprindo do externo, dos outros? Está vendo coisas alheias a você e nisso que você já tá ruim. Você já entra no Instagram, já entra no TikTok para ver mais coisas. Aí você começa a comparar a sua vida com de outras pessoas bem-sucedidas que passaram por esse processo de individuação, entendeu? Porque pelo menos a maioria das pessoas, né, que tem muitas coisas na vida, tiveram ali, né, que aprender a gerir essas coisas. Uma pessoa sem cabeça, ela não se torna milionária. A não ser que ela já herde, né, aquilo, já tem ali algo, né, predestinado para manter aquilo. Mas a pessoa que ela constrói algo, ela tem que estudar para construir esse algo. E estudar é se suprir de você. Tá ali você e você. Você está estudando, você não está estudando para alguém, para agradar alguém. Ai, estou estudando para agradar fulano, estou estudando para agradar ciclano. Não, estou estudando para agregar em mim, para me preparar, porque todo momento é momento. A gente fica muito já esperar a hora certa. Não existe esperar a hora certa. Toda hora é a hora certa. Coisas extraordinárias aconteceram em dias comuns. Entende? Um dia alguém decidiu se levantar e fazer Netflix. Um dia alguém decidiu se levantar e fazer o YouTube. E é isso. Entendeu? E nós somos seres humanos. E isso nos torna infinitos. E todas essas coisas que nós vemos, que nós pegamos, que nós, né, convivemos, veio daqui, veio da cabeça de alguém. Entendeu? De alguém igual a você, de carne e osso, igual a eu, igual a você. Então não tem diferença. Tem que a gente deixa muitas coisas no externo, a gente quer depender muito do externo e esquece a maravilhosidade que nós somos. Uma dica que eu dou para começar a se suprirem de você: passem mais tempo sozinhos com vocês. Mas aqui, não devaneando também nos problemas da mente. Eu ficava muito, tipo assim, quando eu comecei, né, esse processo de individuação, que também, né, um processo que Carl Jung falava nos estudos dele, eu ficava comigo, eu fechava o olho e pá, ficava pensando em problema na minha cabeça. Quando eu percebi, eu já tava numa história, vivendo uma vida com problema, com negócio. Eu falava, gente, como assim? Eu tô aqui. Aí eu voltava, respira. Gente, respirem sempre. Lembrem, você pode perceber, quando você lembra que você respira, mas antes você estava dando aquela respiração curtinha, né? Essa respiração curtinha, lembre-se, o seu corpo tem que mandar oxigênio pro corpo inteiro. Se você respira, dá essa respiração longa, dá tempo do oxigênio suprir os 4 lobos do cérebro, de você raciocinar bem, não agir por impulso. Quando você respira rápido, o oxigênio sobe direto aqui pro lobo frontal, entendeu? Então ele vai ir aqui onde ficam as memórias antigas, os padrões. E é por isso que a gente age muitas das vezes no automático, muitas das vezes instintivamente, baseado naquilo que a gente já passou. Então, às vezes, de certa forma, a gente tem uma ação que a gente nem queria tanto fazer aquilo, mas a gente já estava condicionado pelo automático a fazer aquilo. E quando a gente respira, a gente sabe o que a gente está fazendo, porque a gente presta atenção. Se você respira e tá aqui, quando você começa a respirar, você começa a olhar o ambiente, percebe a sua visão periférica, percebe o ambiente que você tá, entendeu? E você começa a agir mais consciente de si. Já adianto que, tipo assim, é um hábito. E o hábito se constrói através do querer e de exercitar aquilo. Então, não pense que de uma hora para outra, eu comecei a respirar consciente, tô consciente, faço todas as coisas. Não. Tá? Vai precisar ali de um tempo, de você respirando. Toda vez que você lembrar que você respira, volta e mantém isso o máximo. Mantém-se aqui o máximo que você puder. Aí lembrou de novo, volta. Porque é sempre assim, a nossa mente ela sempre vai devanear. Ela sempre vai pensar coisas, projetar coisas, voltar para o passado e tudo mais. Só que o importante é a gente viver aqui e agora. Essa solidão que a gente sente é projetando uma companhia que não está aqui, mas se a gente estivesse aqui, fazendo coisas aqui, do agora, e suprindo-nos, nós não nos sentiríamos tão sozinhos assim. E acaba que vira realmente o hábito. Quando você começa a se suprir de você, você começa
a gostar de fazer isso. Realmente você começa a perceber que é gostoso, porque isso começa a ser agregado dentro de você. Você começa a ver coisas novas surgindo, pensamentos novos surgindo. Você começa a lidar com as coisas de uma forma melhor, que antes você não lidava. Então isso começa a te motivar, igual os resultados da academia, né? Quando você começa a ir pra academia, aquela coisa chata, pá. Aí você começa a ver um resultado, aí você quer ir mais. Então é basicamente assim a vida. Então, gente, essa questão da solidão, ela é muito importante pro ser humano, tá? Muito importante pra você, pro seu colega, qualquer pessoa. Todos nós temos que ter esse processo de individuação. É um processo psicológico normal, né? Carl Jung falava que a gente tinha que ficar sozinho, tinha que conhecermos a nós mesmos, né? Buscar cada vez mais saber quem nós somos. Porque se você não sabe quem é você, como que você vai querer suprir a sua solidão com alguém, entendeu? Projetando aquilo que te falta, mas que está em você para essa pessoa suprir isso, estando com você. Mas se ela fizer alguma coisinha que não está nas suas expectativas ou não estiver ali, você vai voltar para aquele estado, né? Para baixo de novo. Imagina quão bom seria você estar tão cheio de você que, estando ou não estando com qualquer pessoa, isso te basta porque você tem a sua presença. Ai, Fernando, mas isso é muito egocêntrico, é muito narcisista. Não é, gente, não é. Até quando a gente vai precisar ficar dependendo de alguém? Até quando a gente vai precisar ficar dependendo de alguém para nos sentirmos completos e felizes? Mas a questão é, não depender de alguém para se sentir completo e feliz não significa que você não deva se relacionar com outras pessoas. Entende? O ponto que eu quero chegar é estar cheio de você a ponto de não precisar de ninguém para se sentir feliz. Estar feliz em qualquer ocasião, em qualquer momento em que você estiver. Entende? Então, é basicamente isso. Eu espero, né, que você tenha entendido. De certa forma, eu espero que eu tenha conseguido dar uma clareada aí. Porque também é algo que eu tava sentindo tanto que esse texto eu escrevi ele hoje. Tipo assim, agora eu tava ali no tédio, pegando o celular e falei, meu Deus, eu não quero pegar o celular. Eu não tava aguentando mais ficar nas redes sociais e tipo assim, falei, não, vou escrever, eu vou colocar pra fora o que tava, né, entalado aqui dentro. E saiu o texto. É muito isso. E isso é também os exemplos, né, de estar com você. Tava eu sozinho, não tinha tela para me influenciar, não tinha nada. Eu só fui falando com as minhas palavras, com aquilo que estava dentro de mim. E a melhor forma também de se conhecer é escrevendo sobre si. Né? Quando você... Só que não que ninguém precise ver. Ninguém precisa ver o que você escreve. Mas escreva para poder se entender. Porque quando você está escrevendo, você não está sendo condicionado por rede social. Você não está sendo condicionado por alguma coisa. Você está sendo condicionado por aquilo que você está sentindo, que está sendo transpassado ali naquele momento. O papel, ele está em branco. Quem decide o que vai ser escrito é você. É isso, gente. Supram-se mais de você. Tenham mais autoconfiança em vocês. Ai, Fernando, mas eu... Não é que você não pode, é que você não quer. Não é a sua prioridade. Ai, mas eu não tenho tempo. Ter tempo a gente tem. Porque ter tempo para estar nas redes sociais fazendo coisas vãs, a gente consegue. Entende? Então é questão de prioridade mesmo. Até quando que a gente vai ficar precisando de um externo? Até quando que a gente vai ficar precisando de outra pessoa para suprir aquilo que nós mesmos conseguimos suprir em nós mesmos? Tenha mais autoconfiança em você. Nós somos seres infinitos. Pessoas de carne e osso como você fizeram coisas extraordinárias que você também pode fazer 10 vezes mais melhor. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem like de vocês, deixem sugestões também aqui de temas pra gente debater. Entende? A gente tava querendo fazer, tipo assim, além de, né, tá lendo as coisas que se escreve, a gente tá debatendo sobre esse ball no último vídeo. Quer dizer, eu acho que antes desse vídeo vai ter um vídeo sobre, que eu vou estar lendo um texto antes também, e a gente vai estar conversando sobre ele durante o vídeo. Ler, né, livros, deem sugestões de livros que vocês gostem para que a gente possa ler, para que a gente possa debater sobre eles e tudo mais. Deixem um like de vocês, e é isso. Obrigada.